Olá, tudo bem? Seja bem-vindo aqui a mais um vídeo nosso no canal. Neste vídeo aqui nós vamos discutir um termo que é bem utilizado aí no dia a dia, que é o termo mobilidade articular. A questão aqui para a gente é: flexibilidade articular é a mesma coisa que mobilidade articular? Pessoal, muito bem, vamos lá então, vamos discutir isso. Hoje se fala muito em treino de mobilidade, olha, você precisa treinar isso, melhorar a mobilidade do quadril, mobilidade da coluna, mobilidade do ombro. O que é exatamente a mobilidade articular? E ela é sinônimo ou não, ela é a mesma coisa enquanto uma capacidade motora. Ela é ou não a mesma coisa que flexibilidade articular? Flexibilidade e mobilidade são diferentes ou não? Vamos lá então, o que significa isso? Quando a gente fala em flexibilidade e mobilidade, e eu não vou nem entrar aqui muito assim na questão semântica, nenhum dos dois termos é o mais adequado para definir, né, o que significa na verdade cada um deles. Vou começar por aqui. Quando a gente fala em flexibilidade, né, as várias definições aí, mas flexibilidade é uma capacidade motora condicionante. Está no rol das capacidades motoras condicionantes. Força muscular, resistência muscular, velocidade muscular e flexibilidade articular. A flexibilidade é uma capacidade motora da articulação. E a capacidade da articulação fazer o quê? É a capacidade da articulação empregar, adotar altas amplitudes de movimento. Então a flexibilidade tem a ver com a amplitude de movimento de uma determinada articulação. Então é a capacidade de empregar, de impor, de estabelecer maiores amplitudes ou altas amplitudes de movimento de uma determinada articulação. Então a amplitude de movimento de uma articulação qualquer. Quer dizer que eu posso ter maior flexibilidade em uma e não ter numa outra. Então a flexibilidade é isso. Amplitude de movimento. Quanto maior for a minha amplitude de movimento numa articulação qualquer, nos vários planos e eixos, quanto maior a amplitude de movimento de uma articulação do ombro, do quadril, do joelho, da coluna lombar, quanto maior a amplitude, entendo que essa articulação tem maior o quê? Flexibilidade, maior capacidade de empregar amplitudes, né? Altas amplitudes de movimento. Isso é flexibilidade. Tá legal. E mobilidade, o que é? Também é mobilidade articular. O que seria isso? Nenhum dos dois termos é adequado. Flexibilidade não é a amplitude de movimento de uma articulação. Flexibilidade em relação aos vários componentes, tecidos, é outra coisa. E mobilidade? Mobilidade também significaria outra coisa, mas do ponto de vista da capacidade, também mobilidade é o quê? É a capacidade de uma articulação ter maior movimento, maior taxa de movimento, maior amplitude de movimento. Então, qual é a articulação que nós entendemos que tem maior mobilidade? É aquela articulação que consegue adotar e empregar maior amplitude de movimento nos vários planos e eixos. Opa! Então, se flexibilidade articular é a capacidade de empregar, adotar maiores amplitudes de movimento, e a mobilidade articular é também a capacidade de ter, né, de adotar maior amplitude de movimento numa articulação qualquer, portanto, nós estamos falando aqui da mesma coisa. Flexibilidade articular é a mesma coisa que mobilidade articular. É sinônimo, só resolveram encontrar um termo diferente para falar da mesma coisa. Não existe diferença entre elas. Poxa, mas mobilidade, a gente faz aí, eu treino mobilidade. Agora vem o ponto. Do que depende a flexibilidade e a mobilidade? Do que depende a amplitude de movimento de uma articulação qualquer? Quais são os fatores que determinam que uma articulação tenha maior ou menor amplitude de movimento? Aí eu costumo dividir isso em fatores primários e secundários.
Os primários são aqueles que mais diretamente determinam a amplitude de movimento que uma articulação qualquer consegue atingir. Esses fatores primariamente determinantes têm a ver com o tipo de articulação, se é uma articulação em gíngulo, se é uma articulação esferoide. As esferoides têm maior movimento. A do cotovelo tem menor amplitude do que a do ombro, mas aí é o tipo de articulação. E isso em qualquer ser humano. Então é o tipo de articulação, é a histologia da articulação. Histologia em relação aos ligamentos, por exemplo. Aos que fazem, os ligamentos, lembra? Fazem a fixação, a estabilização estática da articulação. Está lá o ligamento, juntando, ligando, prendendo, entre aspas, um osso ao outro que fazem parte daquela articulação. O ligamento faz isso. Ele liga um osso no outro e é o responsável, então, por estabilizar estaticamente a articulação, impedir que ela desarticule, que luxe, impedir que ela se desarticule. E aí, dependendo da histologia dos ligamentos, eu tenho ali alguém que tem frouxidão ligamentar, eu tenho um outro indivíduo que tem rigidez ligamentar. Se eu tenho frouxidão ou rigidez, quanto maior for a frouxidão, os meus ligamentos estabilizam menos e a partir daí eu tenho maior amplitude, mas isso também não dá para treinar. O tipo de articulação, se é em gíngulo, se é esferoide, se eu tenho um ligamento com mais frouxidão, maior rigidez ligamentar, eu não vou treinar isso aqui. Um outro aspecto é a anatomia da articulação. Uma articulação esferoide, como a do ombro, eu tenho um encaixe assim, do acetábulo, do ombro, eu tenho um encaixe assim. Aí no outro encaixa um pouquinho diferente, é a mesma articulação, mas a anatomia dela é um pouco diferente. Se eu tenho esse tipo de encaixe, eu tenho menor liberdade de movimento. Se eu tenho um outro tipo de encaixe, eu tenho uma maior liberdade. Isso é da anatomia de cada indivíduo para as articulações. Não vai ser treinável. E aí o outro fator é o alongamento muscular. Esse é o outro fator que determina o quanto eu tenho de liberdade, de amplitude de movimento. Esse é o fator treinável. Então nós aprimoramos a capacidade de empregar, de atingir maiores amplitudes a partir dos exercícios de alongamento do músculo. O músculo alonga, e na medida em que o músculo alonga, quanto maior agora eu vou fazer aqui a abdução do ombro. Se eu tenho o peitoral mais encurtado, o que vai acontecer? Ele vai limitar o movimento, a amplitude. Quantos graus eu consigo de abdução? Agora não, eu tenho ele menos encurtado, então ele me permite maior amplitude. Na medida que eu vou colocando amplitude numa articulação, eu vou alongando os antagonistas desse movimento. Nesse exemplo aqui que eu estou dando, a abdução do ombro, o antagonista é o peitoral. Eu vou abduzindo, aumentando a amplitude e vai alongando o peitoral. Quanto menor for esse alongamento dele, ele me restringe a amplitude. Ele me dá menos liberdade. Aí eu faço alongamento e ele me permite maior amplitude. O músculo se opõe menos ao movimento articular. Esse é o fator treinável. Por isso que não é a mesma coisa. Flexibilidade e alongamento não são a mesma coisa. E nem mobilidade. Isso aqui é a capacidade da articulação. Isso aqui é a propriedade do músculo. O músculo tem a propriedade de se alongar. E na medida em que eu treino o alongamento, eu aprimoro flexibilidade e mobilidade da articulação. Ô Cássio, mas a mobilidade eu tenho que fazer o movimento e tal, a mobilidade do quadril, a gente tem um exercício que você vai movimentando a perna para cá, o quadril, aí faz de lado, faz esse. Flexibilidade não, a gente fica ali parado, não é nada disso. Por quê? A flexibilidade e a mobilidade podem ser, por exemplo, eu não vou entrar aqui em maiores detalhes não, flexibilidade estática e flexibilidade dinâmica. A amplitude que eu consigo adotar sem o movimento, com a articulação estática, ou a amplitude numa condição dinâmica. Se eu venho aqui, sustento numa abdução e tal, eu vou mantendo, eu estou numa ação de flexibilidade estática, fazendo um alongamento estático, um exercício de alongamento estático.
Por outro lado, eu posso ter a flexibilidade dinâmica. Eu vou fazer isso aqui, estou fazendo um exercício de alongamento dinâmico. Isso existe, está aí na literatura e está até mesmo em termos de treinamento. Nas modalidades de jogos, de lutas, os atletas são exigidos com a flexibilidade dinâmica. E não com a flexão, vou fazer um movimento do tênis, aí o cara faz isso aqui, ele não fica em ação estática. É dinâmica para fazer uma batida, fazer um smash, para fazer um saque. Ele precisa disso no voleibol, no futebol, quando o atleta faz uma abertura, uma abdução para interceptar uma bola, é uma amplitude, é um movimento, né, da articulação e que exige dele flexibilidade em movimento, adotar altas amplitudes em movimento. Isso muda, inclusive, o tipo de receptor sensorial, que é tipo de fibra, né, sensorial que leva a informação adiante. Não vamos entrar nessa questão. Mas a flexibilidade é estática ou dinâmica. E eu aprimoro cada uma delas com exercícios de alongamento estático, esses tradicionais clássicos. Estou fazendo exercício de alongamento pro peitoral para quê? Para aumentar ou para melhorar a flexibilidade do ombro. Agora não, eu vou fazer ele dinâmico. Então eu faço exercícios de alongamento dinâmico. Quando eu faço exercícios de alongamento dinâmico, eu vou aprimorar a flexibilidade dinâmica, que é a mesma coisa que a mobilidade. Estática, dinâmica, mas o pessoal tem usado esse termo mobilidade se referindo ao movimento, né? Fazer o trabalho, o treino, movimentando a articulação. E aí dizem que isso não é da flexibilidade. É sim, é flexibilidade dinâmica, é a mesma coisa. Eu costumo dizer muito que ficam aí inventando nomezinho que é para poder vender curso, né? Agora eu tenho que aprender o que você souber de alongamento, de quaisquer músculos que atuam numa articulação qualquer, não se preocupe, você já sabe como trabalhar a mobilidade, ou seja, a flexibilidade dinâmica. O que você faria em condição estática, você simplesmente faz em condição dinâmica. Então, eu estou fazendo quadril aqui, estou projetando para frente ou para trás, ou estou fazendo a flexão dele, você está fazendo um movimento e está alongando os músculos agonistas desse movimento. Com isso, você vai melhorando o alongamento e a amplitude de movimento dessa articulação. A flexibilidade, nesses exercícios, a flexibilidade dinâmica vai melhorar a amplitude. Você tem maior liberdade de movimento na articulação do quadril, isso é importante. É flexibilidade dinâmica. Não tem nada de excepcional. É só isso aqui, Cássio, que determina? Não, aí tem os fatores que eu denomino de fatores secundários que interferem também com a flexibilidade e com a mobilidade, porque são a mesma coisa. Que fatores são esses? São fatores que interferem com o alongamento e por isso interferem com a flexibilidade. A idade. Quanto mais velho a gente tem, menos alongamento, vai perdendo alongamento, vai perdendo flexibilidade. O sexo, entre homens e mulheres tem diferença no alongamento, até pela concentração de elastina no músculo, a mulher tem melhor alongamento, em geral a mulher tem mais flexibilidade, mas esse é um fator secundário. Os fatores secundários interferem com o alongamento e, consequentemente, com a flexibilidade. Por isso que eu denomino isso de fatores secundários que interferem com a flexibilidade ou a mobilidade. Então, idade, sexo, nível de fadiga aguda ou crônica, estou fadigado, está mais difícil, tem menos flexibilidade, tem menor amplitude, o músculo fica com maior nível de tensão, por isso a gente não faz exercício intenso de alongamento, nem estático, nem dinâmico, em condições de fadiga, porque tem mais risco de lesão muscular. Então a fadiga interfere, a temperatura ambiente e a temperatura corporal, quanto mais frio fica com menos flexibilidade, tem mais dificuldade de movimento, porque isso interfere com o alongamento. A temperatura corporal também mais elevada, com a gente aquecendo, melhora, né, a elasticidade ali momentaneamente da fáscia e isso vai facilitando o alongamento, dando mais amplitude. Então a temperatura em si, o estado emocional, quando o indivíduo está mais tenso, tal, isso também interfere, porque você tem um nível de tensão maior e a partir daí isso interfere com o alongamento. Esses são fatores o quê? Secundários. E algum quadro, por exemplo, de artrose, já é um fator que vai também interferir com a mobilidade, porque aí está interferindo diretamente ali na articulação e vai aumentando a rigidez na articulação. E isso mexe, obviamente, com a mobilidade ou com a flexibilidade articular. Então tá aí, gente.
o que é flexibilidade, são a mesma coisa. Não se preocupe mais em falar, eu preciso, eu vi no tal coisa de flexibilidade, mas eu tenho que fazer um curso de mobilidade. É a mesma coisa. É flexibilidade articular. E os fatores que determinam primários e secundários são rigorosamente os mesmos, tá? Então, cuidado só com esses termos para você não achar que uma coisa, mas eu preciso saber isso, aquilo. É a mesma coisa. Então, você treina a mobilidade treinando o alongamento. O que tem de proposta por aí é o alongamento dinâmico e não o alongamento tradicional estático. Então, flexibilidade não é quando está estático e mobilidade quando é dinâmico. Já existia essa flexibilidade, nem flexibilidade nem mobilidade são os termos mais adequados para se referir à amplitude de movimento da articulação. Até que alguém encontre um termo melhor, flexibilidade e mobilidade são a mesma coisa e dizem respeito à amplitude de movimento das articulações. Espero que tenha sido claro, espero que tenham gostado do vídeo, que tenha auxiliado aí na compreensão, né, desse aspecto em especial. Se gostaram, deixa aí, por favor, a sua curtida, se inscrevam no nosso canal, recomende o vídeo, recomende o canal para os conhecidos de vocês, para nos auxiliarem aí a manter esse trabalho aqui, né, de informação, de conscientização e também de qualificação para os estudantes, para os profissionais da área da saúde e do exercício em si. E espero revê-los aí nos nossos próximos vídeos aqui no canal. Muito obrigado, pessoal.